Bom, então, boa tarde. Dando prosseguimento à nossa série de apresentações aí, de seminários. A primeira apresentação da tarde vai ser do Guilherme. Ele vai falar para a gente sobre a Fine Double Discontinuity Dynamics. Guilherme, fica à vontade. Obrigado, Douglas. Boa tarde, todo mundo. Bom, então, como o Douglas falou, nós vamos falar hoje sobre essa dinâmica, né, afim com descontinuidade dupla. Então, esse é o resumo, é o sumário da nossa apresentação. Inicialmente, nós vamos falar sobre localizar o problema e enunciar, né, o que nós queremos resolver. Em seguida, nós vamos apresentar o framework que será usado para resolver esse problema. E, em seguida, realizar uma aplicação para o caso de dinâmica constante e de dinâmica afim. Bom, então, primeira parte, vamos localizar e enunciar o problema. E vamos começar então com o caso mais simples, que é onde nós já temos conhecimento, que é esse da dinâmica de Filipov visual. Daí, então a gente pega lá sempre um aberto U. Nesse aberto U nós pegamos uma subvariedade de codimensão 1, U1, que aqui eu estou chamando de sigma, que sempre divide esse aberto em duas partes. Uma que eu chamo de sigma mais, outra de sigma menos, e em cada uma delas a gente coloca um campo suave. E daí, então, a questão aqui é que nesse caso, nós já temos uma dinâmica bem conhecida sobre essa descontinuidade, desde que ela tenha uma hipótese que a gente vai discutir daqui a pouco. Por exemplo, num caso como esse, onde talvez aqui eu coloco uma cela, aqui talvez um sistema constante. Então, daí aqui sobre a descontinuidade, a gente sabe que onde a gente tiver talvez os dois campos chegando, a gente vai ter algo que é conhecido como deslize. A gente tem um campo bem determinado aqui, onde ambos apontam na mesma direção, a gente teria algo que a gente chama de costura, e a gente consegue também determinar bem essa dinâmica através de concatenação das curvas. A gente tem também bem conhecidos pontos de singularidade, né, os pontos que merecem ser chamados de singularidade. Por exemplo, aqui a gente teria um ponto de tangência, que é um desses tipos de pontos. Mas daí então a questão, nesses sistemas, onde nós já temos essa dinâmica bem conhecida, é que nós estamos sempre supondo a hipótese de que aquela variedade de descontinuidade sigma, ela é dada, né, ela é uma superfície regular. Ou, por exemplo, ela é a imagem inversa de uma função h, pelo menos contínua, imagem inversa de um valor regular. Daí, então, a questão que fica é: e se o zero for um valor singular daquela função h, independente do quão regular ela seja? Que tipo de dinâmica nós temos ali, né? Será que nós conseguimos definir uma dinâmica? Por exemplo, vamos pegar uma configuração onde isso acontece, que é a dinâmica de interesse, é a configuração de interesse aqui para o nosso estudo, que é conhecido como a descontinuidade dupla, né, ou double discontinuity, que ela é dada, nós estamos aqui em R3, e daí nós pegamos essa configuração, que é uma configuração de codimensão 2, que ela é dada como a união de dois planos se intersectando sobre uma reta. Em geral, daí aqui a gente vai pegar a parametrização, né? A gente vai pegar a parametrização disso tudo como de modo que essa reta, onde acontece a interseção, seja ou o eixo X, ou às vezes também o eixo Z, para simplificar toda a descrição. E daí, então, só para ficar claro, um ponto que nós temos aqui é que toda essa variedade
ela é a nossa variedade de descontinuidade, e sobre todas essas outras partes, nós temos a dinâmica de Filipov já bem definida. A questão toda, então, fica: será que nós conseguimos definir uma dinâmica aqui, nesse sigma x? Então, essa é a questão. Como esse vai ser o nosso objeto de estudo, eu vou definir o conjunto de todos esses campos com uma descontinuidade dupla, como sendo esse conjunto dk, que ele é equivalente a esse produto, portanto, que a gente sempre considera equipado com a topologia produto de Whitney. Daí, então, colocando agora de maneira mais clara e objetiva, a questão que nós queremos responder é: dado um F, um campo F, com uma descontinuidade dupla, como apresentado acima, primeira coisa, nós podemos definir uma dinâmica razoável sobre aquela reta sigma x? Por aqui, razoável, eu quero dizer ou uma extensão natural da dinâmica de Filipov, ou algo que pelo menos seja induzido pela dinâmica de Filipov que a gente tem ali em volta dela. E a segunda questão é, então, uma vez definida essa dinâmica, como ela se comporta em geral? Então, essas são as questões que nós queremos explorar. Para isso, então, eu vou apresentar agora o framework que nós utilizamos. E, na verdade, tem pelo menos dois approaches mais populares que surgiram já ao longo do tempo. Um deles que surgiu aí por volta... Bom, não surgiu por volta de 2014, mas está bem apresentado aqui nesse artigo do Mike Jeffrey, de 2014, que é o approach via canopies. Agora, como é esse approach? Se vocês se lembrarem, para definir deslize, no caso regular, lá naquele caso que eu comecei falando, o que a gente faz é pegar a combinação convexa dos dois campos que a gente tem em um ponto, e essa combinação convexa, a gente pode sempre provar que ela vai intersectar a variedade em pelo menos um ponto. E esse único ponto define o campo de deslize. A questão agora é que, nesse caso, que nós estamos estudando da descontinuidade dupla, nós não temos mais dois campos, mas sim quatro. E a questão é que daí, quando você tenta estender de maneira natural, fazendo uma combinação convexa desses quatro campos, você pode se provar que essa combinação convexa ela vai intersectar a variedade de descontinuidade na verdade, não em um número finito de pontos, mas sim em um contínuo de pontos. Então aí a gente não tem mais bem definido até agora, uma dinâmica. Mas daí você pode basicamente pegar uma capa, uma envoltória dessa combinação convexa, que é o que é chamada então de canopy, e que daí sim intersecta em um número finito de pontos. E daí você consegue ter essa extensão da teoria de Filipov usual, para esse caso da dinâmica com descontinuidade dupla. Então esse é um dos approaches, e mais ou menos por essa época, na verdade, talvez até um pouco antes, aqui, esse é um dos artigos onde está bem apresentado, está mais bem apresentado esse framework que a gente vai falar aqui, que a gente vai usar, na verdade, o segundo, que aqui também, se vocês verem, já li de 2014, 2015, mas já tem resultados de pelo menos 2009, se não me engano, que já começavam a falar sobre esse approach, que é através de blow-ups. E alguns nomes que surgem aqui são do professor Jalma Libra, Paulo Ricardo, professor Marco Antônio e também o professor Cláudio Buzzi. E esse approach via blow-ups é o que a gente vai apresentar aqui. E ele funciona mais ou menos da seguinte forma.
Primeiro, para ficar mais simples, a gente pega uma slice, né, a gente pega um slice, uma fatia daquele sistema que a gente tinha em R3, de modo que a gente fique com um sistema como esse agora. Então aqui, aquela reta onde a gente não tem a dinâmica bem definida, sigma x, agora se torna esse ponto. A gente pode dar esses nomes aqui para cada um desses pedaços, mas por enquanto para a gente esses nomes não vão importar muito. E daí então o que a gente faz aqui é aplicar um blow-up polar nesse ponto. Faz aqui de um mapa, por exemplo, um Figma, um Phi1. Daí então, aquele ponto, ele basicamente se torna aqui um círculo. Mas só lembrando que aqui a gente está numa fatia, então quando a gente volta para R3, esse círculo, ele na verdade vai ser um cilindro. Então o que a gente está fazendo aqui, na verdade, é um blow-up cilíndrico. Uma vez que a gente tenha realizado esse blow-up, para prosseguir com o estudo, então a gente divide ele em 4 faixas, então, que eu chamo aqui de C1, C2, C3 e C4, e realiza o estudo da dinâmica que acontece aqui em cada uma dessas faixas. E uma coisa que é importante observar aqui é que naquele artigo, nesse último artigo segundo, que eu apresentei ali em cima, mas na verdade em alguns já anteriores de 2012, já é provado que essa dinâmica que acontece sobre o cilindro, ela é uma dinâmica de Filipov usual, cujas descontinuidades acontecem aqui sobre esses pontos, na verdade sobre essas 4 retas aqui, né? Então as descontinuidades estão aqui quando a gente olha para a faixa. Bom, mas eu estou apresentando essas imagens aqui, vamos ver como isso acontece de fato, né, no Mathematics. Então, para isso a gente supõe que cada um daqueles campos pode ser escrito dessa forma, então com componentes W, P e Q, e daí então aplica sobre eles esse blow-up, né, esse mapa Π1. E é dado aqui de maneira natural, é só blow-up polar, né, que a gente aprende lá em dinâmica 101. Então, preserva o x e passa o θ e o r para coordenadas polares aqui, né, o y e o z para coordenadas polares. Aplicando então esse mapa sobre esse campo, ele vai então induzir esse campo F-til, que agora é dado dessa forma. E é importante observar aqui que quando a gente faz isso, essas componentes P, Q e W, elas devem ser calculadas sobre esse ponto aqui, obviamente, né, que é sobre essas novas coordenadas. E daí então, nós obtemos, nós passamos agora a ter sobre cada uma daquelas faixas esse campo atuando. Que onde a gente tem pelo menos duas observações importantes a se fazer. A primeira delas é que observem que a gente tem aqui esse R multiplicando, ou se não dividindo essa parte aqui. E, além disso, nós estamos interessados na dinâmica sobre o sigma x, que agora ele está associado com a dinâmica que acontece sobre o círculo, ou sobre o cilindro, que nada mais é do que a dinâmica sobre R igual a zero. Então, nós temos que interpretar, né, uma das maneiras de interpretar esse sistema, dado que a gente tem esse R aqui dividindo, e a gente quer estudar ele com R igual a zero, é interpretar ele como um sistema rápido-lento. E realizando essa interpretação, a gente teria então esse sistema dando a dinâmica lenta e esse outro sistema dando dinâmica rápida, após esse reescalonamento no tempo. E aí, aqui onde, de novo, essas componentes P, Q e W, elas devem ser calculadas sobre esse ponto. E observem que daí aqui, então, o P, o Q e o W, eles dependem apenas do X. Isso nos leva à segunda observação que a gente pode fazer sobre esse sistema. Que olhem aqui
Observem aqui, por exemplo. Essas duas primeiras equações dependem do x e do θ. E essa última, ela depende do r e do x. E a gente pode, então, tratar esse sistema de maneira... A questão, então, é que a gente pode tratar esse sistema de maneira desacoplada. Com esses dois aqui, completamente desacoplados do R. A questão é que essas duas primeiras equações, elas não dependem do R. Então a gente pode olhar a dinâmica aqui, que dá uma dinâmica que depende apenas do x e do θ, de maneira separada dessa dinâmica que depende do R. Em outras palavras, a gente tem essas duas primeiras equações dando uma dinâmica sobre o cilindro, e essa última, dependendo do R, é o que eu chamo aqui de uma dinâmica radial, que é a dinâmica que nos diz como a dinâmica externa ela se comunica, entre aspas, com a dinâmica sobre o cilindro. Em particular, uma coisa que vai ser importante aqui, quase sempre vai ser apenas o sinal dela. Porque, por exemplo, se esse R ponto ele for diferente de zero, então significa que a dinâmica externa ela é transversal à dinâmica que a gente tem sobre o cilindro. Quando ela é igual a zero, a gente tem tangência. E a mesma coisa a gente pode fazer também para o caso rápido. Então, nós temos também esse desacoplamento da dinâmica de uma dinâmica sobre o cilindro com a dinâmica externa. Isso então nos leva a esse primeiro teorema, que então dado um sistema com uma descontinuidade dupla, aqui ainda nesse caso não linear, então aplicando esse blow-up, associa a dinâmica sobre aquele sigma x, que é a reta onde nós tínhamos uma dinâmica desconhecida, com uma dinâmica sobre agora o cilindro, pode ser escrito como essas 4 faixas, sendo que sobre cada uma dessas faixas nós temos uma dinâmica rápida lenta, cuja dinâmica lenta é dada por esse sistema, com uma dinâmica radial lenta dada por essa equação. E da mesma forma nós temos uma dinâmica rápida dada por esse sistema, com uma dinâmica radial rápida dada por essa equação. Então, esse teorema, até agora, ele resolve basicamente aquele primeiro ponto, que era de definir uma dinâmica sobre aquele sigma x, que na verdade agora a gente se tornou uma dinâmica sobre esse cilindro. E que é induzida, ela é induzida pela dinâmica de Filipov que a gente tem em torno do sigma x. E a única dependência, a única escolha que tem associada aqui a essa dinâmica é esse blow-up. Mas, além de definir, ela já dá aqui um corolário para a gente, já nos diz alguma coisa sobre como é essa dinâmica. Porque se a gente olhar para essa dinâmica radial, olhando primeiro para a rápida, se ela sempre é igual a zero, então isso está dizendo para a gente que sobre o cilindro, onde tiver dinâmica rápida, a dinâmica exterior não pode ser transversal, ou seja, ela não está entrando nem saindo do cilindro. E na verdade aqui daí, então fica essa dinâmica transversal, ela pode acontecer então apenas sobre a variedade lenta. Na verdade aqui a gente pode também, não é difícil, provar que em qualquer ponto onde P e Q não sejam ambos nulos ao mesmo tempo, essa expressão aqui, quando você junta com essa aqui, você verifica que ela tem que ser diferente de zero. Então, de fato, sobre essa hipótese, por exemplo, de P e Q não se anularem ao mesmo tempo, nós já temos que essa dinâmica radial, ela
é tangente na parte rápida da dinâmica e transversal na parte lenta. Ela está entrando ou saindo apenas na parte lenta. Então esse é o teorema que a gente vai usar agora para explorar alguns casos em particular. Agora mas antes disso, só é importante observar que aqui não faz diferença o cilindro, né, ou a reta, tanto faz, ser invariante ou não. Isso não faz diferença nenhuma. Eu passei um bom tempo tentando explorar isso, tentando carregar essa hipótese, né, de a reta ser invariante ou não, mas com esse approach, né, via esse desacoplamento dessas dinâmicas, quebrando nessas duas partes, não faz muito adianta, se torna irrelevante se é invariante ou não. Ok, e mais uma observação antes de a próxima parte é que para os propósitos desse trabalho, por enquanto a gente ainda não vai olhar para essa dinâmica radial, ou seja, para a dinâmica externa. A gente vai olhar apenas para essa dinâmica que acontece sobre o cilindro. Mas, caso no trabalho futuro queira-se estudar de fato a dinâmica de maneira mais global, né, a dinâmica externa entrando no cilindro e depois eventualmente saindo, daí sim você tem que olhar, prestar mais atenção nessa dinâmica radial. Mas, por enquanto, esse corolário que eu falei é o máximo que a gente vai falar sobre ela. Então, agora partindo para a próxima parte, nós vamos então aplicar esse teorema para o caso de dinâmica constante. Agora, por que dinâmica constante? Bom, o objetivo é ir aplicando esse teorema para estudar a dinâmica, né, de maneira cada vez mais complicada. A gente tem que partir de algum lugar. E lá no finalzinho vai ficar claro que esse programa, né, de você ir complicando cada vez mais a dinâmica, ele é efetivo. Ele já vai dar uma ideia para a gente de como talvez veja essa dinâmica de maneira geral no caso não linear. Mas primeiro vamos começar no caso constante. Então, no caso constante, nós vamos pegar um campo com uma descontinuidade dupla dada por campos dessa forma. Dependendo então de três constantes D1, D2 e D3. E daí, então a gente aplica aquele teorema que foi obtido anteriormente, que vai nos dizer que sobre cada faixa age um sistema rápido lento, cuja dinâmica lenta é dada por esse sistema, com uma dinâmica radial dada por essa equação. E a dinâmica rápida é dada por este outro sistema, com dinâmica radial e como antes nula. E então agora o que a gente quer é explorar esse sistema rápido-lento, descrever ele de maneira completa, para assim descrever de maneira completa a dinâmica que acontece sobre cada uma dessas faixas. Então vamos começar pelo sistema lento. A primeira coisa que a gente pode falar é essa dinâmica aqui. Essa primeira equação, ela nos diz que, independente de como seja a variedade lenta, nós temos essa dinâmica bem simples atuando sobre ela, né, na qual, por exemplo, se esse D1 for igual a zero, então na variedade lenta nós temos um contínuo de singularidades. Caso contrário, se for diferente de zero, a gente não tem singularidade, e na verdade ela vai ser sempre, a gente vai ter sempre uma dinâmica crescente ou decrescente em relação ao eixo x. O segundo passo, então, é de fato agora olhar para essa segunda equação para tentar descrever de maneira explícita como é a variedade lenta. E daí, para fazer isso, a gente precisa quebrar em vários passos. Aqui eu vou apresentar apenas um passo, porque são vários mesmo. Mas esse aqui é o principal, no qual a gente então supõe que o D2 é diferente de zero e o cosseno de θ é diferente de zero. Então, sobre essas hipóteses,
essa aqui é a equação que dava lá em cima a variedade lenta. A gente pode fazer uma brincadeirinha aqui para obter que o θ vai ser igual a esse θi, que na verdade é essa constante aqui, mais um nπ, onde n é um inteiro. Portanto, né, daí, então, sem perda de generalidade, a gente obtém aqui que a variedade lenta, que eu vou sempre chamar de MI, ela consiste na união desses dois conjuntos, LI e LIP, e eles vêm de, basicamente, a gente pegar aqui o n igual a 0 e o n igual a 1. Que são dados por esses conjuntos. Então, o LI é dado por todos os pontos xθ no cilindro, tais que θ é igual a θi, só lembrando que θi é uma constante, e o LIP nada mais é do que uma translação do LI em relação ao θ, uma translação por π. E, portanto, esses dois conjuntos, né, que compõem a variedade lenta, nada mais são do que duas retas dentro do cilindro. E isso, então, nos dá basicamente toda a dinâmica lenta. Né? Nós temos, então, que a dinâmica lenta ela é composta por duas retas, sobre as quais nós temos essa dinâmica aqui. Agora, então, vamos passar para a dinâmica rápida. Para a dinâmica rápida, a gente faz, né, então, lembrando, um adendo aqui, isso é o que acontece em um dos casos. Né? É esse aqui que eu falei. Nos demais casos vai acontecer daí algo parecido. Agora, então, na dinâmica rápida, de novo, a gente coloca algumas hipóteses. Por exemplo, aqui, se eu pegar o cosseno de θ maior que zero e o D2 maior do que zero, daí começando aqui com θ' maior do que zero, a gente consegue olhar que vai ser equivalente a todas essas equações que nos levam aqui a θ menor do que θi. Mas espera aí, θ igual a θi é justamente o LI, é justamente uma das retas que nos dão que compõem a variedade lenta. Então o que a gente está obtendo aqui é que abaixo dessa variedade lenta, desse passo da variedade lenta, nós temos o θ' maior que zero. Então isso nos diz como essa dinâmica lenta está acontecendo. Na verdade, a gente tem uma dinâmica crescente aqui, né? Ela tem uma dinâmica que está se aproximando desse pedaço da variedade lenta. Nesse caso, na verdade, a gente pode verificar que a gente tem esse outro caso acontecendo também. Quando a gente está acima daquele LI, a gente tem essa dinâmica decrescente. Então, quando a gente junta isso aqui com o anterior, isso nos diz basicamente que, nesse caso, né, sobre aquelas hipóteses, essa LI, que é uma das retas que compõem a variedade lenta, ela é atratora de toda a dinâmica em volta. E daí, na verdade, consequentemente, o LIP, que é a outra reta, ela vai ser repulsora de toda a dinâmica. Então, colocando aí numa linguagem mais dinâmica, mais formal, que a gente tem aqui basicamente o LI e o LIP vão ser basicamente o alfa vão ser o alfa e ou ômega limite de toda a dinâmica, de toda a dinâmica à sua volta, de todo o resto da dinâmica. Então, só para a gente ir analisando os demais casos da dinâmica rápida, a gente obtém então essa tabelinha. Então, quando o D2 é menor do que zero, a gente tem aquelas retas lentas se comportando dessa maneira. Quando é maior do que zero, se comportam dessa outra maneira, que é só o inverso dessa aqui, da anterior. E, bom, como eu disse, esse é apenas um dos casos.
Em particular, é o caso no qual o D2 é diferente de zero. Daí aqui você teria que analisar também quando o cosseno de θ é igual a zero, mas analisando todos esses demais casos, seguindo essa mesma estratégia, a gente consegue provar um teorema que eu vou enunciar daqui a pouco. Mas antes disso, essa é basicamente a imagem que a gente tem. Esse é o retrato de fase da dinâmica gerada por um caso que satisfaz esse que a gente verificou. Então aqui onde eu tenho o D1 igual a 1, que é maior que zero, o D2 diferente de zero, D3 também diferente de zero. Daí a gente consegue calcular o θi, que é o que dá a altura daquelas curvas, daquelas variedades lentas que aparecem aqui em vermelho. Então aqui está o LI e o LIP. Aqui é uma translação, tem uma diferença em θ de π, aqui entre uma reta e outra. Em verde aqui a gente tem a dinâmica rápida. Uma observação importante aqui daí é que nessa imagem, a dinâmica rápida eu estou apresentando ela de fato como retas, mas ela só vai ser retas assim quando o DI, que é aquele parâmetro que dá a dinâmica sobre as variedades lentas, for zero. Quando ele é diferente de zero, na verdade vai ter uma influência que não, ele não é tão desacoplado assim. Vai ter uma influência dessa dinâmica que a gente tem aqui com essa dinâmica rápida. Então, por exemplo, nesse caso, essas curvas, essas curvinhas verdes seriam algo assim. Sai daqui e vem para cá. Então elas saem, elas estão vindo aqui do infinito, elas atingem aqui a variedade lenta só em tempo infinito, depois elas estão saindo da variedade lenta no infinito e chegando nessa outra parte no infinito também. Então é importante observar isso, que essas curvinhas aqui, assim, a dinâmica rápida não são essas retas, elas são curvinhas aqui de fato. Agora sim, então enunciando o nosso segundo teorema, que é a aplicação do anterior, nesse caso constante, nós temos o seguinte. Então, dado agora um campo com descontinuidade dupla dado por esses componentes constantes, então nós temos provado que esse campo induzido pelo blow-up ele vai ter esse blow-up, ele associa a dinâmica sobre aquela reta σx, onde nós não tínhamos a dinâmica bem definida, com essa dinâmica sobre o cilindro C, que está associada aqui ao campo induzido, que pode ser quebrado nessas quatro faixas, sendo que sobre cada faixa age uma dinâmica rápida lenta, daí cuja variedade lenta, cuja dinâmica lenta. Caso o D2 seja diferente de zero, vai ser dada por essa união desses dois conjuntos, LI e LIP, sendo que o LIP é só uma pi translação do LI em θ, e onde o LI é dado por essa expressão. Então, o LI e o LIP, como a gente disse, são nada mais nada menos do que duas retas sobre o cilindro. E, importante falar, possivelmente invisíveis em relação à faixa de interesse. Se eu voltar aqui, então, por exemplo, essa aqui for a faixa de interesse e eu tiver essa dinâmica, então daí eu tenho aqui visível esse pedaço da variedade lenta. Se essa outra aqui for a faixa de interesse, daí eu já não tenho mais a variedade lenta visível, mas eu tenho aqui bem definida essa dinâmica rápida. Bom, e a gente conhece também, como eu falei, a dinâmica que age sobre a variedade lenta, que é dada por essa equação aqui. E a dinâmica rápida é como descrito lá naquela tabela. No segundo caso,
Antes da gente passar para o próximo caso, observem aqui que se esse D3 ele for igual a zero, então a gente vai ter aqui θ igual a zero. Então a altura, essas retas LI, elas vão estar em θ igual a zero e θ igual a π. Elas vão estar aqui sobre, de fato, as fronteiras das faixas. E eu estou falando isso porque no segundo caso, no qual o D2 é igual a zero, mas o D3 é diferente de zero, acontece algo parecido. A gente tem uma dinâmica que é praticamente igual ao anterior. O que acontece daí é que vai acontecer de novo da variedade lenta, ela estar sobre as fronteiras das faixas, mas agora sobre as fronteiras θ igual a meio π e θ igual a 3 meios de π. Então, ao invés de estarem nessas fronteiras aqui, elas vão estar nessas fronteiras aqui. Então, esse caso aqui é bastante parecido com um dos casos que acontece nesse aqui, que é quando D3 é igual a zero. E, finalmente, quando ambos o D2 e o D3 forem iguais a zero, daí a gente vai ter apenas dinâmica lenta. Apenas essa dinâmica lenta aqui sobre todo o cilindro, ou pelo menos sobre a faixa de interesse. Então, significaria que a gente teria uma dinâmica na qual eu teria sobre todo o cilindro aqui apenas essa dinâmica vermelha. É um caso mais degenerado aqui. Então, é a dinâmica constante da descontinuidade dupla. A gente descreveu aqui basicamente toda a dinâmica. A gente conseguiu descrever como é a dinâmica sobre cada faixa. E a gente pode então prosseguir para olhar para a dinâmica que então descontínua, sem problema. Em seguida, agora a gente passa para um caso um pouquinho mais complicado. Daí. Seria o caso de dinâmica afim. Daí afim, só para lembrar, afim nada mais é do que a gente pegar um sistema linear e somar também uma parte constante. Então, em outras palavras, é um sistema linear não homogêneo. E esse é o nosso próximo caso a ser estudado. E a verdade daí é que nesse caso, a dinâmica ela é bastante similar à anterior. Mas eu já falo mais sobre isso. Daí então, de novo, aplicando o nosso primeiro teorema lá, nós obtemos que sobre cada faixa age um sistema rápido-lento, cuja dinâmica lenta é dada por esse sistema. Observem que aqui agora então aparece também o A. Então antes aparecia apenas o D. Agora, de todos aqueles parâmetros ali, A, B, C e D, aqui no sistema lento aparece apenas o A e o D. Essa aqui é a dinâmica radial. E o sistema rápido é dado por esse outro sistema, onde de novo aparece apenas o A e o D. De novo, como sempre, a dinâmica radial rápida é nula. Ela é sempre tangente. Então, e agora esse é o sistema que a gente precisa analisar para obter um resultado parecido com o anterior. E daí, como eu disse, esse caso ele é bastante... existe um paralelo muito grande entre ele e o caso anterior. Em particular, para, de fato, evitar que a gente volte para o caso constante, nós vamos sempre supor aqui essa hipótese. Então, que esse gama é igual a 3 vezes D2 menos a 3 vezes E2, ele é diferente de zero. E aí, ao longo das contas, eu não vou fazer isso em detalhes aqui, mas pode-se verificar que quando esse gama ele é igual a zero, a gente volta para o caso constante. Bom, então vamos começar a analisar esse caso afim, assim como nós fizemos anteriormente. Bom, começando então pela dinâmica lenta, primeira coisa é que sobre a variedade lenta,
seja lá como ela for, nós temos essa dinâmica aqui. E essa dinâmica, então, ela pode ter, se o A2, se o A1 for diferente de zero, então nós vamos ter um único ponto crítico sobre a variedade lenta. Se ele for igual a zero, daí depende do D1. Se for diferente de zero, tem de novo um contínuo de singularidade. Se for diferente de zero, a gente não tem nenhum ponto crítico. Então, tem essa dinâmica aqui, bem simples, sobre a variedade lenta. Vamos agora olhar para o formato da variedade lenta, que é dado por essa segunda equação. Então, de novo, a gente tem que fazer isso quebrando em vários casos, mas um deles, talvez o principal, supondo A2 diferente de zero e o A2 vezes x mais D2 diferente de zero. Então, também supondo que o cosseno de θ é diferente de zero, daí a gente consegue fazer essa brincadeirinha aqui com essa equação e verificar aqui que a gente obtém essa expressão explícita. θ igual a essa função θi de x mais nπ. Onde aqui a gente, lá lembra, no caso anterior a gente tinha arco tangente só dessa parte aqui com o D3 dividido por D2. Agora aparece aqui também o A3 vezes x e o A2 vezes x. Então a gente pode verificar aqui que essa expressão, ela na verdade, assim como antes, a gente pode quebrar ela sem perder generalidades em dois casos ali, que é pegar o n igual a 0 e o n igual a 1, que vai nos dar esses dois conjuntos, HI e HIP. Aqui de novo, a única diferença entre eles é uma translação no θ por π. Que a gente pode verificar que vão ser, na verdade, cada um desses conjuntos eles vão lembrar uma hipérbole, mas na verdade uma hipérbole, uma arcotangente normalizada. Uma hipérbole, na verdade, é uma arcotangente normalizada. Vai ficar claro o que eu quero dizer com isso. A gente vai ter algo parecido com isso. Cada um daqueles H's, aqui por exemplo a gente teria, olha só, aparecem essas, vão ser um desses pedaços. Um deles é esse que está em amarelo, que lembra bastante de uma hipérbole, e outro pedaço é esse em vermelho, que dá essa outra hipérbole. Daí o fato é que é mais fácil aqui a gente, na verdade, juntar essas duas, entre aspas, hipérboles e olhar para a variedade lenta como duas, de fato, arcotangentes. Se a gente pegar isso aqui, juntar esse pedaço aqui, juntar com esse, a gente obtém uma hipérbole, que eu chamo de AI, e outra hipérbole que eu chamo de IP. Então, só lembrando, lá do caso constante, lá a gente tinha a variedade lenta dada por duas retas. Aqui no caso afim, nós temos a variedade lenta dada por essas duas hipérboles. A dinâmica que acontece sobre cada uma dessas hipérboles é aquela que eu já havia falado, que é o x ponto igual a 1 vezes x mais d1. E de maneira bem parecida com a anterior, a gente pode analisar também a dinâmica rápida, que é essa dinâmica verdinha aqui, e obter que ela vai ser dada por essa tabela. Então aqui, se o A2 for diferente de zero, que é a hipótese que a gente está aqui, se ele for menor que zero, a gente tem esse comportamento. Então, com uma daquelas arcotangentes sendo repulsora, a outra atratora, e se eu mudar o sinal, também só vai inverter aqui as estabilidades. Então, de novo, aqui nós temos a variedade lenta como sendo duas retas, duas curvas, sendo que uma delas é o alfa limite e a outra é o ômega limite de todas as demais trajetórias. De novo, só lembrando, elas sempre são atingidas em tempo infinito.
E outra diferença também é que agora nós podemos ter esses pontos críticos, né, sobre ela, sobre a variedade lenta. Então nós chegamos no segundo teorema, na verdade terceiro aqui, né, que é o caso afim. Então, que de novo, nos diz que dado um campo com uma descontinuidade dupla, agora dada por aquelas componentes afins, então, e supondo que aquele gama é diferente de zero, então esse blow-up, ele induz, ele associa, né, a dinâmica que a gente não conhecia sobre o sigma x com essa dinâmica sobre o cilindro C, que pode ser quebrado nessas 4 faixas, sendo que sobre cada uma dessas faixas a gente tem uma dinâmica rápida lenta, cuja variedade lenta consiste nesses dois conjuntos, sendo que um deles é só uma translação do outro, de modo que, primeiro caso, se A2 for diferente de zero, então o AI ele vai ser uma arcotangente dada por essa expressão, aqui, mais especificamente, que é justamente aquele caso que eu coloquei lá naquela imagem. Então, o mais importante aqui é que vai ser uma arcotangente que ela atinge 3 faixas. Ela sempre atinge 3 faixas. Nesse caso aqui, A2 diferente de zero. A gente consegue calcular também, inclusive, as assíntotas horizontais, onde essas assíntotas horizontais e a dinâmica que acontece sobre ela e a dinâmica rápida a gente já conhece, né? São dadas por aquela tabela que eu falei. Daí aqui a gente só tem mais um outro caso, que é quando o A2 é igual a zero. Daí nesse caso, a gente tem uma dinâmica bastante parecida, a única coisa é que aqui aquela arcotangente, ela atinge apenas 2 faixas, ela atinge sempre 2 faixas. De novo, desculpa, as assíntotas horizontais são bem conhecidas, e elas vão ser, na verdade, nesse caso, sempre uma dessas fronteiras. Então, naquele segundo caso, a gente vai ter essa arcotangente ela fazendo, por exemplo, um movimento como esse. Ela sai de uma fronteira e vai para outra. Bem aqui, então. E outra coisa que a gente pode falar também é que essas curvas, essas arcotangentes, elas vão ser crescentes se o gama for maior que zero, e decrescente se o gama for menor que zero. Aqui por crescente eu quero dizer o seguinte: o caso crescente é quando a arcotangente ela é assim, e ela é decrescente quando for assim. A dinâmica lenta que acontece sobre essas arcotangentes a gente já conhece, eu já falei, e a dinâmica rápida é dada por aquela segunda tabela. Com uma diferença aqui. Essa segunda tabela, vou voltar aqui, observem que ela depende do A2. Né? Naquele segundo caso, a gente está justamente quando A2 é igual a zero. Daí o que acontece, na verdade, é que pode-se provar aqui que quando o A2 é igual a zero, a gente pode usar essa mesma tabela, basta trocar o A2 pelo D2. Coloquei aqui. Então basta trocar lá naquela tabela o A2 por D2, que ainda ela continua válida. Tem alguns parâmetros daí aqui que surgem ali em cima. Mas é isso. Nós temos aqui então daí também descrita completamente a dinâmica que acontece sobre cada uma das faixas, no caso afim. E uma coisa que eu não coloquei aqui nesse teorema, porque na verdade ele é mais interessante depois, quando a gente está estudando a estabilidade estrutural, é falar que
No caso em que a gente tem apenas uma singularidade sobre a variedade lenta, pode-se provar também que essa única singularidade, ela ou vai ser uma cela hiperbólica ou um nó hiperbólico. Então, isso também pode ser provado. E eu acho que era isso que eu queria falar. Só para terminar, a gente estudou também. Nós temos aí esses 3 teoremas que basicamente descrevem completamente a dinâmica, mas a gente já tem também pronto mais 2 teoremas que descrevem basicamente a estabilidade estrutural semilocal dessas dinâmicas. Mas não ia dar tempo, inclusive eu já passei aqui do meu tempo, mas isso também é possível ser feito. A gente já fez e essa aqui é a principal referência para o estudo da estabilidade estrutural. E essas 2 aqui são aquelas que eu havia apresentado antes. Então, acho que é isso. Legal, muito obrigado. Algum comentário? Dúvidas? Eu vou falar alguma coisa aí. Fala aí, Marco. A primeira coisa que eu queria falar... Bom, antes de dizer ao pessoal que eu já conversei com o Guilherme algumas vezes, com o Ricardo, sobre esse problema. Esse tipo de problema, eu tenho pensado nele há muito tempo. E o Guilherme, já conversei com o Guilherme também sobre isso. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar, primeiro, é uma sugestão. É algo que acontece muito em termos matemáticos e isso soa bem às pessoas. Né? O primeiro resultado, que eu chamo de Teorema 1, eu sugiro que você coloque, em vez de Teorema 1, falar de Fundamental Lema. Porque esse resultado você vai aplicar em tudo que você vai fazer na frente. Então, soa bem você chamar de Fundamental Lema. É uma sugestão só. Sim. Então, um lema fundamental, porque você vai usar constantemente isso em qualquer coisa que você vai seguir essa linha que você está nela. Então, essa aqui. A segunda coisa que eu queria perguntar, só pelos desenhos, pelas figuras, alguma coisa assim, talvez você nunca ouviu falar, mas isso foi uma onda na matemática, uns 30, 40 anos atrás, é o pato, que aparecia nesse... Você já ouviu falar nisso? O pato, o duck. Não. Então, aparecia nesse problema de perturbação singular, alguma coisa assim. Então, eu gostaria de perguntar, pensar se poderia surgir um fato aí nesses modelos que você tem aí. Eu não sei, mas você dá uma olhada. Nem sei se faz sentido. Não sei se tem sentido. Mas de qualquer forma, existe. A terceira coisa que eu queria falar é o seguinte, você sabe disso, o Ricardo também sabe. Eu estou... É um programa a longo prazo. Eu fui convidado pelo Mike Jeffrey, junto com mais 2 matemáticos, um russo e um americano, para escrever um review, uma espécie de um livro, sobre alguns problemas em matemática. Eu dei 2 problemas para ele, e um deles é mais ou menos nessa época, já falei para você, Ricardo, não é exatamente sobre o que você está estudando, mas é mais ou menos o seguinte: você considera a variedade de descontinuidade o cilindro intersecção com plano. Então, você tem a descontinuidade, então você tem um círculo lá. Sim, sim. O problema é o círculo, né? O círculo que vai ter o grande problema aí. Supõe que o círculo, a dinâmica que você induz no círculo depois do Brownian, supõe que é constante, quer dizer, não tem ponto crítico. Tá? Não tem ponto crítico. Eu estou falando isso para você ter ideia que isso vai acontecer, pode ocorrer um resultado nessa direção. Então, quando você faz o Brownian desse círculo, como a mesma coisa que você faz, inclusive eu mandei ao Jeffrey as contas, o trabalho seu, as contas que você fez, os modelos que você fez, então está com ele. Então, agora, a minha questão é a seguinte: então, você supõe que você tem uma dinâmica no círculo.
esse é o número de rotação. Então, a minha intuição diz que conforme o número de rotação aí dessa dinâmica vai induzir o que quando você faz o blowing-up, você tem um fórum invariante. Sim. Você tem um fórum invariante. Então, você vai ter um campo transitivo ou não transitivo aí. Então, é isso para detectar. Esse, mais ou menos, é o caminho que eu sugeri a trabalhar. Então, é só isso. Só nesse último caso, professor, o Ricardo já tinha comentado comigo também. Daí, uma primeira dificuldade, por exemplo, que aparecia quando a gente analisou, né, fez uma análise inicial, era nesse último que o senhor falou, né, no qual tem o cilindro com intersecção com o plano. Para usar, por exemplo, essa teoria que a gente já desenvolveu, ou algo parecido, né, algo similar, seria obter um blow-up, né, porque a gente teria que fazer um blow-up do círculo para transformar em global, né? Global. Isso. Mas daí, uma vez aplicado, uma vez obtido esse blow-up para transformar esse círculo num toro, a gente consegue fazer uma análise bem parecida com essa. Não, eu imagino. Tá bom, então é só isso, né? Tudo bem. Algum comentário, dúvidas? Bom, então vamos agradecer ao Guilherme aí pela apresentação. Obrigado. A próxima palestra é do Pedro.